Senhor, estamos, Pai, para interceder, Senhor, por todas aquelas coisas que nos têm causado, Senhor, aflição, Senhor, na nossa vida, Pai. Entregamos todos os nossos fardos, Deus, todas as nossas preocupações, Senhor, diante dos teus pés, Pai, porque tu és bom, Senhor, tens sempre estado connosco, Pai, mesmo que por vezes, Deus, possamos, Senhor, ter virado as costas, Senhor, temos negligenciado, Senhor, a tua presença, Senhor. Perdoa-nos, Deus, por todas as nossas falhas, os nossos erros, Deus. Queremos caminhar, Senhor, contigo, Pai. Não nos abandones, Deus, tu não nos abandonas, Senhor. Estás sempre connosco, Deus. Tens, Senhor, conhece o nosso coração, Senhor, conhece o nosso profundo, Senhor, do nosso ser, Jesus, o nosso interior, Jesus. Tu és a pessoa que mais nos conheces, Pai. Ó Senhor, fica com cada um dos nossos irmãos, Pai. Queremos adorar, queremos louvar, porque tu és digno, Senhor. Tu és merecedor, Senhor, de todas as nossas palavras, Pai. Ó Jesus, exaltamos és o Senhor dos Senhores, Pai. E não há outro, Senhor, como tu, Pai. Que nos perdoaste, Jesus, nos salvaste, Senhor. Muito obrigado por isso.
Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Palavra do Senhor. E que queremos que Deus possa nos falar nesta manhã. Sabemos que a palavra de Deus é ela que nos sustenta, ela é o alimento. O Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem, que procede da boca de Deus. Amém? Vamos ler a partir do versículo 6. Estamos agora na segunda viagem do apóstolo São Paulo. Tinham-se juntado a ele Silas e também Timóteo. Diz assim a palavra do Senhor: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram até Trode, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedónia que lhe rogava, dizendo: passa a Macedónia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E acabamos até aqui, ficamos por aqui. Amém? Querido Deus, estamos diante da Tua palavra. Esta palavra, Senhor, é eterna. A palavra que não passa. E este registro mostra, mais uma vez, a ação poderosa do Teu Espírito Santo guiando os Teus servos. Fala connosco nesta manhã e possas guiar também as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podemos ficar sentados, quem se levantou. Então vimos nesta palavra, neste texto pequeno que acabamos de ler, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ou seja, Deus, através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, a guiar os seus servos. Amém? Deus ainda nos guia, Deus ainda nos fala, porque Ele verdadeiramente tem boca e fala. Os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, mas o Senhor ouve a nossa oração, Ele vê a nossa vida e mais ainda, Ele também responde e guia as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 32, versículo 8, diz a palavra do Senhor: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Este é o Deus que nós temos. É um Deus que conhece a nossa vida e é um Deus que procura sempre guiar e dirigir o seu povo. Amém? Deus quer nos guiar, Deus quer nos dirigir. E isto é uma bênção que nós temos. Amém? Esteja grato a Deus, porque Deus continua a cuidar, Deus continua a guiar, Deus continua a dirigir, Deus continua a falar ao seu povo. Ele é o mesmo, ontem e hoje, eternamente. É o Deus que cuida dos seus filhinhos, é o Deus que cuida. Em relação a isso, David ele considera o Senhor como o seu bom pastor, né? Ele diz que guia mansamente, é o Senhor que guia, é o Senhor que dirige mansamente a águas tranquilas, é o Senhor que refrigera a sua alma, mas também que guia pelas veredas da justiça. O Senhor nos guia sempre pelo bem, pelo caminho do bem. O inimigo procura nos desviar para o mal, para os caminhos do mal, mas o Senhor nos guia, nos dirige pelas veredas justas, retas, as veredas da justiça. Amém? Ele é o caminho para nós. Amém? E Ele procura a cada dia nos guiar, nos dirigir a cada um de nós. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. E sabe, o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Muitas vezes o diabo fala ao seu coração, porque se Deus fala, o diabo também fala.
Infelizmente, amém? Infelizmente, mas nós precisamos deixar de dar ouvidos ao mentiroso, ao enganador. Nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. Nós precisamos ouvir a voz mansa e suave do Espírito Santo. Né? E o Senhor te diz aqui nesta manhã, e Jeremias registou, na verdade, no seu livro, no capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais, ou uma esperança e um futuro, como diz noutra tradução. Irmãos, não nos conformemos, como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, não nos conformemos com o pensamento negativo, não nos conformemos, na verdade, com aquilo que o mundo nos transmite, mas é verdade, devemos estar atentos, na verdade, observai tudo e retende o bem. Amém? É verdade que as notícias são cada vez mais negativas, mas nós temos que examinar tudo, retendo o bem, olhando para o Senhor. Romanos 12, 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento. Nós precisamos ter uma mente renovada. Nós precisamos ter essa mente renovada para quê? Para que esteja sensível à voz do Senhor. Porque se a nossa mente estiver uma mente perturbada, simplesmente com aquilo que vemos na televisão, na rádio, na internet, etc., a nossa mente fica perturbada. E Ele pede que nós possamos abrir o canal da nossa mente. Desimpedir a nossa mente, né? Que não vos conformeis, não fiquem azedos com o mundo, não fiquem iguais a eles, não fiquem, na verdade, queixinhas como eles, caluniadores como eles, murmuradores como eles, arautos de más notícias, porque nós temos boas notícias. As boas novas, o Evangelho, são boas notícias, são boas novas e elas estão atualizadas, elas não passaram de validade. Louvado seja o nome do Senhor. Diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus tem para ti, Deus tem para mim, Deus tem para nós uma boa, agradável e perfeita vontade. Aleluia! Querido irmão, participe nos cultos. Querida irmã, leia a Bíblia, porque a sua mente precisa ser renovada. Não é ficando lá em casa, diante de um televisor, diante de um telemóvel, na verdade com uma aplicação de internet, ouvindo coisas negativas, ficando na verdade poluído na sua mente e no seu interior. Venha, participe, porque a sua mente precisa ser renovada, para que você possa entender, para que a sua mente possa receber a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para os seus filhinhos. Mas Deus também tem uma boa, agradável e perfeita vontade para aqueles que estão lá fora. E eles precisam de ouvir. Como conhecerão essa boa e perfeita vontade se não há quem lhes fale? Falar das más notícias, dos mexeriques da aldeia, é muito fácil, por aqui e por acolá, em poluir-nos uns aos outros. Amém? E sendo poluídos também, porque alguém primeiro nos poluiu a nós, para nós poluirmos e repassarmos essas mensagens negativas, mas que sejamos, na verdade, arautos, mensageiros, para este povo de Trajoso, para este povo de Tiros, para este povo da Abóbada, para este povo, na verdade, desta região, deste freguesia, na verdade, de São Domingos de Rana, deste concelho de Cascais, para esta nação, sejamos portadores de esperança. Seremos portadores da mensagem do Príncipe da Paz. Estamos celebrando a sua vinda em dias. Estamos celebrando o Natal. Estamos celebrando, na verdade, aquela mensagem poderosa, a sua vinda, como uma mensagem de esperança para o mundo que estava em trevas. E graças a Deus, porque a luz continua a raiar no meio das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos um Deus que nos guia, nós temos um Deus que nos fala e continua falando a cada um de nós. Amém? Neste caso específico, encontramos Deus guiando, encontramos Deus dirigindo os seus servos. Amém? E todos nós somos servos e servas do Senhor, e o Senhor quer guiar as nossas vidas. O Senhor quer dirigir as nossas vidas. Amém? Como é que Deus guia? Como é que Deus dirige o seu povo? Por exemplo, às vezes Ele fecha portas.
Foi isso que aconteceu no versículo 6 e no versículo 7. Paulo orou, diz que ele disse, eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ir à Ásia. Senhor, eu quero pregar a tua palavra. Sabe, é um bom propósito pregar a palavra. Amém? Mas devemos fazer dentro do propósito e no tempo de Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus quer que cada um de nós seja uma testemunha sua, mas Deus quer que nós possamos estar também no lugar certo e na hora certa para levar a sua mensagem. Então diz no versículo 6 que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar o quê? O jornal lá da terra? Não, anunciar a palavra do Senhor. Amém? Até coisas boas Deus pode ter um tempo para elas. Amém? Deus tem o lugar certo, tem a pessoa certa que Deus quer que nos... Muitas vezes ficamos frustrados. Tenho-vos incentivado, e é o que a palavra de Deus nos incentiva para fazermos a obra do Senhor. Mas muitas vezes temos nos desanimado porque chegamos a alguém e não nos quis receber. Não nos ouviu e ficamos frustrados, pensamos que somos o zero à esquerda, que não prestamos para evangelizar, não prestamos como servos ou servas do Senhor. É mentira! Simplesmente, você foi dirigido pela sua cabeça e não pela direção do Espírito Santo. Deus neste momento tem pessoas que Ele, à sua espera, à tua espera, para que lhe possas transmitir a palavra certa. E todos nós iremos proclamar ou testemunhar com êxito essa palavra, se aprendermos a viver uma vida na dependência do Espírito Santo. Irmãos, mais à frente no versículo 7, mais uma vez, ele está em oração. Ele pede ao Senhor, Senhor, eu quero ir à Bitínia. O Senhor dirige e diz que o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Senhor disse, não, é uma coisa boa, mas não é para aí que eu quero. Não é esse neste momento que eu quero. Eles precisam, mas não é a hora. Eu tenho outras pessoas que estão preparadas, mas estão noutro lugar. Então, diz que foi o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que falou a Paulo, impedindo de ir à Ásia, que é a região da Turquia, impedindo de ir à Bitínia, um pouco mais a norte. Não sabemos como é que o Senhor falou através do profeta, não sabemos o dom da profecia, não sabemos se foi através de uma visão, uma impressão no seu interior muito forte, talvez alguma circunstância humana, talvez até uma porta que se fechou pelas autoridades. Não sabemos. Sabemos é que eles perceberam que esta porta fechada que o Senhor fechou não era para abrir naquela hora. Está escrito em Apocalipse 3, 7. Isto é o santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre, quando o Senhor abre, ninguém pode fechar. Mas aquilo que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Às vezes não entendemos o porquê das coisas. É interessante, Pedro questionou o Senhor, porquê, Senhor? Porquê que tens que ir a Jerusalém? Porquê que vais ter que sofrer isso? Agora não entendes, mas depois saberás. A gente não entende todas as coisas. Graças a Deus porque temos esta limitação, e esta limitação nos ajuda e nos obriga a vivermos mais na dependência de Deus. Se o Senhor nos revelasse toda a nossa vida, desde o dia em que nós nascemos até o final, ficaríamos uns preguiçosos. A nossa comunhão com Deus certamente não seria uma comunhão muito viva, mas porque nós, claro que amamos o Senhor e queremos chegar ao nosso Pai como filhos, mas aprendemos também nas provas, aprendemos na verdade nas lutas que o Senhor permite na nossa vida, lições importantes que precisamos a cada dia estar na sua presença. A cada dia procurar a sua direção para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, às vezes o Senhor empurra-nos para situações. Às vezes o Senhor empurra-nos para lugares que nós nem queríamos ir.
E às vezes vamos até contrariados, não percebendo que é o Senhor que está a agir. Que é o Senhor que está a guiar. Que é o Senhor que está a dirigir. Às vezes não entendemos. Amém? Mas precisamos continuar a confiar no bom pastor. Amém? Que nos guia por águas tranquilas, a pastos verdejantes, e mesmo quando passamos por o vale da sombra e da morte, Ele vai nos guiando e vai nos dirigindo. Quando passamos, na verdade, na roda dos escarnecedores, ou diante dos nossos inimigos, pessoas que nos afligem, situações do presente ou do passado, muitas vezes, como falamos no outro dia, situações que afligem o nosso coração, não te aflijas. Se Deus diz que é para passar por lá novamente, passamos por lá. E Ele vai nos ajudar, vai nos proteger e vai nos dar coragem, porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Amém? É interessante que às vezes o caminho que Deus tem para nós não é o caminho mais rápido. Isso aconteceu com o povo de Israel quando saiu do Egito. Foi o Senhor que dirigiu o seu povo. Foi o Senhor que guiou o seu povo naquela coluna de fogo, naquela nuvem. O Senhor estava guiando, o Senhor estava dizendo, mas agora vamos devagarinho. Vamos devagarinho. Porque eu tenho um tempo nesta jornada, porque o vosso coração ainda precisa aprender, vocês ainda precisam aprender a confiar e a depender completamente de mim. O vosso interior precisa se limpar de todo o Egito, de todo o mundo. A vossa mente precisa ser renovada. Irmãos, esperemos com paciência no Senhor. Quando percebemos que o Senhor está a nos dirigir e que não alcançamos logo, imediatamente, aquele alvo, aquele objetivo que nós tínhamos do princípio como alguma coisa que era rápido, não é? Que seria óbvio, mas o Senhor às vezes permite passarmos mais algum tempo para que a nossa comunhão com Ele, para que nós possamos ficar completamente esclarecidos que foi Ele e não nós que nos guiou por aquele caminho. Amém? Ele muitas vezes fecha portas, mas também Ele abre portas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, olhando para o texto, há aqui uma particularidade muito interessante que nós podemos ver no versículo 6 e também no versículo 7 e o 8. Né? O texto começa falando da equipa missionária, né? Claramente Paulo e Silas, sobreentende-se também Timóteo. E é Lucas quem escreve o livro dos Atos dos Apóstolos. E diz no versículo 6 que eles foram impedidos. Né? O grupo do missionário foi impedido. No versículo 7 diz quando chegaram. Diz também intentavam ir. Né? Diz também no versículo 7 que o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Amém? Paulo, Silas e Timóteo foram impedidos, queriam ir, fazer a obra, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu ir ao lugar que eles queriam ir. Mas no versículo 8, agora aqui muda todas as coisas. Aqui aparece no plural. Também no 6 e 7 também, mas olha, aqui toda a estrutura muda, né? Eles, agora diz nós. E tendo passado por Mísia, ainda no versículo 8 também, e tendo passado por Mísia também desceram a Troade. E agora sim, em Troade, o que é que aconteceu em Troade? No verso 10, né? E logo depois desta visão, nós procuramos partir para a Macedónia. Subentende-se que Deus tinha um propósito para eles irem a Troade. Troade ainda não é Macedónia. Amém? Mas Deus tinha uma pessoa muito especial, com dons muito especiais, que Deus queria juntar à equipa missionária chamado
Lucas, conhecido também como o médico amado. Irmãos, Deus às vezes faz-nos passar por caminhos, por situações, desviando o nosso rumo para nos levar ao rumo que Ele quer que nós possamos ir, para pôr pessoas também no nosso caminho que serão uma bênção para as nossas vidas. Amém? Não é tão bom nós sermos igreja? Irmãos, Deus nos guiou, Deus nos dirigiu. Nós, a maioria dos que aqui estão, excetuando aqueles que são familiares diretos, não nos conhecíamos uns aos outros. Mas Deus trocou-nos as nossas vidas. Nós viemos do sul, fomos para o Alentejo, fomos para o norte, viemos para baixo novamente. E Deus nos colocou no vosso caminho. E Deus colocou vocês amém? No meu caminho. E Deus colocou alguns que já se conheciam de vista do bairro no caminho. Agora somos família. Agora somos aqueles que levam as cargas uns dos outros. Estamos aqui, a primeira parte do culto foi um tempo de intercessão. Estivemos intercedendo uns pelos outros. Tudo isso porque Deus trocou os nossos caminhos e nos pôs no seu caminho e nos continuará a guiar, porque Deus tem mais para cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por vezes Deus põe o sinal vermelho, né? E diz para. Amém? A nossa vida tem que parar. Às vezes não vai a bem, como costuma dizer, vai a mal, diz lá fora, no mundo. Não vens pelo amor, às vezes vens pela dor. É um chavão muito forte que é usado entre os evangélicos, mas não deixa de ter a sua verdade. Às vezes a nossa vida está tão atarefada de um lado para o outro que não temos tempo para Deus, não temos tempo para a igreja, e Deus põe um stop, Deus põe um sinal vermelho e diz: para, aproxima-te de mim. Para. Às vezes são situações que nós não queríamos, seriam evitáveis. Quem é que quer uma doença? Ninguém quer uma doença. Quem quer um acidente? Ninguém quer um acidente. Quem quer um problema laboral, um problema, na verdade, de desemprego, como está acontecendo nestes tempos difíceis que nós estamos, e dê graças a Deus pelo seu emprego, pelo emprego do seu filho, pelo emprego do seu neto, dê graças a Deus. Mas às vezes Deus permite situações na nossa vida para que nós possamos ir ao lugar que Ele quer que nós possamos ir. E às vezes isso é a forma de Deus nos guiar e nos dirigir a nossa vida. Muitas vezes nós dizemos que é o diabo, mas muitas vezes não é o diabo, é mesmo o Senhor. Porque Ele conhece o fim de todas as coisas. Nós só estamos numa parte. Temos o fio da história da nossa vida e nós estamos aqui ou acolá, não sabemos qual é a parte, porque já estamos... Ninguém sabe até o dia que vai morrer. Não sabemos se estamos aqui, diante deste espaço, do nosso encontro com Ele definitivo, cara a cara, ou se estamos simplesmente aqui. Não sabemos quantos dias vamos viver, mas sabemos uma coisa: o tempo que Ele nos der sobre a face desta terra deve ser vivido para a sua glória. Em que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, muitas vezes Deus coloca-nos no lugar certo, que às vezes para nós pode não ser o certo, mas no plano de Deus é o lugar certo. Na hora certa dele, no lugar e na hora certa, para Deus usar pessoas ou nos dar a oportunidade de ter um encontro com pessoas que venham a ser uma bênção na nossa vida, ou nós, uma bênção na vida deles. Ou nós, um instrumento de Deus na vida deles. Porque lembra-te, mesmo lá fora, entre aqueles que não têm a mesma fé, entre aqueles que ainda não têm a mesma segurança, ainda não têm, na verdade, a esperança da vida eterna, tu és um farol, tu és uma luz que está a iluminar a sua vida. Não te esqueças disso. Tu és uma luz no meio das trevas. Aqueles que estão à tua volta precisam da tua luz.
Lembra-te disso, no teu trabalho, no dia a dia, tu és a luz que eles precisam. Cristo em nós, Cristo em vós, Cristo em nós é a esperança da glória. Há tanta gente sem esperança lá fora. E Deus muitas vezes troca os nossos caminhos, mas faz-nos trilhar, caminhar o caminho dele, para nós sermos uma luz para aqueles que luz nenhuma têm. Amém? O Senhor também pode nos dar sonhos e visões, e faz parte também da forma de Deus falar connosco. No dia de Pentecostes, referindo-se à profecia de Joel, Pedro levantou-se e disse, no capítulo 2, verso 17, está registado, no livro dos Atos dos Apóstolos, e diz que nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Irmãos, se naqueles dias de Joel, se nos dias dos apóstolos eram os últimos dias, o que é que dizer destes dias que nós estamos vivendo? Então eu creio que ainda nos dias em que estamos vivendo, mais ainda do que naqueles tempos, Deus fala-nos desta maneira também. Deus não deixou de falar, Deus não deixou de agir no sobrenatural para guiar o seu povo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Deus quer que cada um de nós possa ter esta renovação espiritual. Este enchimento do Espírito Santo. Amém. E os vossos filhos e as vossas filhas, irmãos, isto é tremendo, irmãos. Deus tem um plano para os vossos filhos. Deus tem um plano para os vossos netos. E uma vida cheia da sua presença. Usados, nós não podemos nos conformar com o que o diabo está fazendo, com a incredulidade que o diabo está trazendo nos nossos filhos e nos nossos netos. Não se conforme com isso. Não dê como um dado adquirido, como uma situação perdida, que só antigamente é que o Senhor fez há 30, 40, 50 anos, quando você foi cheio do Espírito Santo. Ele quer fazer o mesmo hoje, consigo, com os seus filhos, com os seus netos. Derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Às vezes Deus usa sonhos para guiar o seu povo, como aconteceu com Paulo. Amém? Quando ele foi dirigido pelo Senhor neste texto, né? Paulo teve esta visão, né? Diz no versículo 9, em que se apresentava um varão da Macedónia, amém? Já na Europa, que lhe pedia, que lhe rogava: passa a Macedónia e ajuda-nos. Claro que temos de ter cuidado com os sonhos e principalmente com os sonhos, não é? Geralmente todos nós temos sonhos, mas geralmente eles ficam logo no mar do esquecimento. Não é? Sonhar é natural. Eu queria me lembrar, às vezes tenta lembrar e já não lembra. Porquê? Porque é algo da nossa natureza humana, a nossa mente a trabalhar por aí. Irmãos, mas por vezes os sonhos são persistentes. Não uma vez ocasionalmente, mas várias vezes. Esses sonhos ficam na memória. E mais muitas vezes Deus confirma esses sonhos através de outras pessoas que sonharam algo semelhante ou parecido, ou que o Senhor trouxe, ou o Espírito Santo trouxe ao seu coração uma revelação, um pensamento, uma impressão sobre a nossa vida, e uma coisa conjuga-se com a outra e é confirmada com a paz do Senhor. Porque eu não acredito que Deus traga sonhos perturbadores. Ainda que Ele nos possa avisar, ainda que Ele nos possa alertar, mas nós vamos ficar em paz, porque em paz me deitarei e descansarei, e o Senhor nos dará o repouso. É bíblico. Claro que Deus pode nos incomodar quando a nossa vida não está bem com Deus. Quando a nossa vida não está bem com Deus, Deus pode nos incomodar, e às vezes aquele sonho de alerta pode se tornar algo bem, porque Deus fala para nós, para preservar a nossa vida espiritual, a nossa alma que é eterna. Louvado seja o nome do Senhor.
Não temos tempo para ver, vemos que Deus falou de muitas maneiras. Por exemplo, estamos chegando ao Natal, lembramos muito bem que Deus falou com José pelo menos 2 vezes. Através de sonhos, não temas receber Maria, tua mulher. Depois dirigiu, olha, passa agora para o Egito, porque porque Herodes quer matar o menino. O Senhor falou com os magos, agora vão para outro caminho. Em sonhos o Senhor falou, e o Senhor fala muitas vezes. Amém? Claro que temos que atentar, temos que cuidar, temos que perceber se é de Deus. Amém? Se não é de Deus, temos que ter algum cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu acredito que o Senhor é o mesmo. Amém? E atualmente Deus ainda fala, especialmente Deus está-se falando, e tenho ouvido muitos testemunhos entre os países muçulmanos, a forma como Deus está falando a pessoas islâmicas, a pessoas muçulmanas, em que Jesus está se revelando através de sonhos. Eles que não têm acesso à palavra, em que a internet é bloqueada para que não tenham acesso a sites que têm a Bíblia. Porque nós muitas vezes, mas eles têm a Bíblia através da internet. Está bloqueado. Os sistemas estão bloqueados, como na China e outros países. Parece um país muito moderno, muitos livros, mas há coisas que estão bloqueadas. Eles não têm acesso, porque o governo bloqueia o acesso a alguma informação, o acesso àquilo que não lhes interessa. Então, o Senhor tem-se revelado. O Senhor tem-se revelado, e muitos muçulmanos têm conhecido Jesus como Senhor e Salvador, até através de sonhos. Amém? Então, irmãos, Deus fala através de sonhos, mas essencialmente Deus fala-nos através da sua palavra. Amém? Em Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Irmãos, se há conhecimento que nós temos que ter acima de tudo, e inclusive quer profecia, quer sonhos, quer revelações, tudo deve ser examinado pela palavra de Deus. Amém? Mas não significa que Deus não fale. A palavra de Deus confirma ou rejeita aquilo que pode vir como uma revelação espiritual. Nunca pode traspassar, ir contra aquilo que está de Gênesis a Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós precisamos buscar a vontade de Deus. Deus fala-nos através da sua palavra, porque toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, como Paulo escreveu a Timóteo no 2 Timóteo 3,16. Ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Todos nós conhecemos: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém? A Bíblia ensina-nos e dirige-nos em assuntos muito importantes na nossa vida, como, por exemplo, o nosso relacionamento em relação ao casamento. Amém? Irmãos, a palavra de Deus mostra-nos claramente, dá-nos diretivas, na verdade, da forma como devemos casar no Senhor, sem ser um jugo desigual, por aí fora. Amém? Por isso não devemos tomar decisões levianas, na base de um coração apaixonado, né? Porque às vezes um coração apaixonado cega, né? Fica os olhos cegos, né? Então, diz que enganoso é o coração do homem. Então vamos ver os requisitos. A palavra do Senhor fala se é alguma pessoa compatível. A palavra de Deus fala contra o adultério. A palavra de Deus, na verdade, alerta-nos contra a imoralidade. Né? Irmãos, a palavra de Deus fala-nos até coisas básicas, como honrar aqueles que estão em iminência, pagando os impostos e tudo isso, e até orar por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não se esqueça que a palavra de Deus, e estamos concluindo, é a nossa única regra de fé e de prática. Deus usa várias maneiras de nos falar ao seu povo. Hebreus 1:1 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, e Deus ainda hoje continua, amém, aos pais pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, o Senhor nos tem falado pelo seu Filho. Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode usar sonhos, visões, e em raras ocasiões, muito raras até, anjos. Mas Deus usa, na sua maioria das vezes, a sua palavra, o pregador, expondo, apresentando a exposição da palavra do Senhor. E devemos estar com o coração aberto para receber aquilo que Deus quer falar a cada um de nós. Se geralmente nós, pregadores, queremos trazer
todo o conselho de Deus, qual Paulo ele procurou fazê-lo. Não só uma parte, mas todo o conselho de Deus, porque em todo o conselho de Deus está a direção para a nossa vida e para a nossa família. Amém? E cabe a cada um de nós, não ser somente ouvintes, cabe a cada um de nós ser praticantes. Cabe a cada um de nós obedecer. Não basta saber, não basta conhecer, precisamos pôr em prática na nossa vida. E há coisas que eu sei, porque também me são às vezes difíceis pôr em prática. Mas com a sua ajuda, com a sua graça e com a sua sabedoria, nós iremos cumprir o seu querer e a sua vontade para a nossa vida. E a nossa vida será abençoada quando assim nós o fazemos. A nossa igreja será abençoada. A nossa família será abençoada. Mas não se esqueça também de uma coisa. E falamos ligeiramente sobre isso, mas lembrar mais uma vez, não se esqueça que é um instrumento das mãos de Deus. Nós não vivemos somente para nós, vivemos para Ele, e na medida que vivemos para Ele, vivemos também para os outros que estão à nossa volta, sendo instrumentos de Deus para as suas vidas. Somos servos e servas do Senhor. Como é que Ele faz a obra? Ele faz muita coisa por Ele próprio, pela sua própria iniciativa, mas Ele tem muito prazer em usar os seus filhinhos e as suas filhinhas, cooperando connosco através do Espírito Santo.